Fala galera, aqui tô eu de novo, terminar aquela gravaçãozinha de separação de misturas, falta um pouquinho, prometo que é rapidinho, beleza? Mas vamos lá. A gente viu todas as misturas heterogêneas e agora falta um golinho, falta ver a separação das misturas homogêneas, beleza? Ó, lá atrás tinha um slide de separação de mistura heterogênea que tinham essas imagens já. Eu confundi e como eu tinha montado ao contrário, saiu errado. Então esse é o certo, depois vocês dão uma olhada e corrijam aí, beleza? Então vamos lá. A primeira delas é a evaporação, beleza? Galera, evaporação é o que geralmente a gente já conhece, e ela é um processo de separação de mistura, beleza? Então, ó, primeiro é entre sólido com líquido, beleza? Você vai evaporar o líquido, essa é a ideia. E você usa quando você não quer esse líquido, porque se você vai evaporar ele, não significa que você vai pegar ele de volta. Então, quando ele evaporou, ele vai embora. Você vai ficar só com o seu sólido. Então, se só o sólido importar, é válido. Se você precisar do seu líquido, nem tanto. Beleza? Então, os exemplos são a separação de água nas salinas, certo? Então, essas águas que são ricas em sais, eles colocam em grandes reservatórios para que possa evaporar essa água com o tempo. E daí o pessoal vai juntando com os rodinhos o sal que forma. Então, ó, vocês conseguirem ver aqui, tem vários montes de sal e olha o tamanho disso aqui, ó, um negócio gigante. Beleza? Então, ó, essa é a evaporação. Destilação simples. Galera, primeiro, destilação simples é para líquido e sólido, beleza? Então você tem o líquido e você tem o sólido e você quer separá-los, só que lembra que eles estão misturados, não estão mais separadinhos, eles estão misturados. É um sólido dissolvido no líquido, beleza? Então eu quero separar esses dois. Geralmente um sólido que está dissolvido no líquido, eles têm temperaturas de ebulição muito diferentes, beleza? Então a gente vai trabalhar com essa parte de evaporar um, só que o outro não. Só que nesse caso, galera, eu vou recaptar esse líquido que eu vou evaporar, beleza? Então eu não vou perder ele igual eu estava perdendo na evaporação. Eu vou conseguir pegá-lo de volta, certo? Então, eu preciso de uma aparelhagem correta para isso acontecer. Principal exemplo, separa sal de cozinha de água. Eles têm pontos de ebulições muito diferentes. O que eu faço para ter os dois? Eu pego, coloco a mistura aqui, certo? Aí o que acontece? Deixa eu pegar a canetinha aqui. Eu pego a mistura, minha água com sal, e minha água começa a evaporar por causa dessa chama, do bico de Bunsen. Então ela começa a evaporar, na hora que ela chega aqui, ela não sai, porque tem uma rolha. Beleza? Então aqui, ó, tem uma rolha. Aí, essa água vem e passa para cá. O sal continua aqui, galera. Ele não tem temperatura para ebulir, para virar gás de sal. Não, beleza? Então é só a água. A água chegou no condensador. Galera, condensador, ele tem uma entrada de água fria aqui, certo? Que serve para baixar a temperatura. Então, quando esse vapor de água chega no condensador, a água vai condensar. A água vai voltar a ser líquido. Porque daí, em vez dela subir de volta, ela vai descer e vai pingar aqui, beleza? Então, se a gente deixar ela na forma de vapor, corre o risco dela voltar para cá e corre o risco dela simplesmente chegar aqui e passar para fora, beleza? Porque ela vai estar na forma de vapor e o vapor tende a ocupar o espaço, certo? Então a gente evapora a água e depois a gente condensa a água, certo? Então tem um equipamento para isso. Esse equipamento, as letras estão um pouquinho pior, mas o desenho é mais detalhado. Então você tem toda a mistura aqui que evapora, tem um termômetro, a rolha vedando, a água passa para o condensador de novo, a entrada de água fria, saída de água quente, que é a que você está fazendo, certo? E daí essa água vai ser recuperada aqui. Beleza? Sim. Continuando. Ó, isso aqui não tem asterisco, mas vale um asterisco nela. Assim como a destilação fracionada, galera. Destilação fracionada é entre líquido e líquido. Então são dois líquidos miscíveis, misturados. Beleza? Então como que eu faço para separar dois líquidos misturados? E pior, que tem, por exemplo, ponto de ebulição mais próximo. Beleza? Que seja, por exemplo, água e álcool, que a gente vai dar uma olhada. Então, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai vaporizar os dois. Então a gente vai transformar em vapor as duas substâncias. Só que tem um negócio que chama coluna de fracionamento.
que a gente vai ver que ela seleciona quem realmente vai evaporar até o fim e quem vai evaporar e ficar por ali mesmo, não, porque vai condensar e virar o líquido de novo. A gente fala que o líquido que evapora para o outro lado é o mais volátil, beleza? Volátil. É o líquido com menor temperatura de ebulição. Galera, olha isso aqui, como funciona. Eu já rabisquei aqui, mas tudo bem. Você tem aqui, por exemplo, sua mistura de água e álcool, certo? Quando eu aumento a temperatura, vai começar a evaporar os dois, tanto a água quanto o álcool. Só que tá vendo isso aqui, ó, essas ranhuras? Isso aqui é de vidro, então toda vez que tá evaporando uma coisa e ele toca aqui, a temperatura, conforme você vai subindo, é diferente da temperatura lá embaixo, certo? Ó, pra mim, a temperatura é diferente da temperatura que está lá embaixo. Então toda vez que ele toca, ele tende a condensar e voltar a ser líquido. Então ele sobe como vapor, condensa, escorre. Sobe, condensa, escorre. Só que como essa temperatura aqui está alta e está aumentando, um dos vapores que tem uma menor temperatura de ebulição, ele vai conseguindo passar por aqui com o tempo. Então ele vai escapando por aqui até ele chegar aqui em cima. Beleza? Um deles tem que fazer isso. O outro vai ficar subindo e cai. Subindo e cai. E geralmente não passa daqui esse outro. Porque se ele passar, ele pode contaminar lá na frente. Então a gente coloca uma temperatura que um sobe e o outro fica indo e voltando, só que não vai até o final. Esse cara que chegou aqui volta a ser igual lá na destilação simples. Passou pelo condensador uma temperatura mais baixa, ele condensa, volta a ser líquido e vai gotejar aqui. Beleza? Então, ó, gotejou, você separou. O outro que estava fazendo aqui, a hora que eu desligo, baixa a temperatura, ele cai e volta a ficar aqui de novo. E o outro que eu separei passou pelo condensador, virou líquido e os dois estão separados. Beleza? No que isso é muito usado? E ó, quanta estrelinha. Isso aqui é usado em separação do petróleo, galera. O petróleo ele é separado por destilação fracionada, beleza? E ele funciona da seguinte forma: tem várias substâncias no petróleo e cada substância, cada componente do petróleo, ele tem um tamanho de molécula diferente da outra, ele tem uma densidade diferente da outra, ele tem um ponto de ebulição diferente entre eles. E justamente pelo ponto de ebulição se dá a destilação fracionada. Então é assim que a gente vai separar, beleza? Então eu tenho essa imagem aqui, ó. Eu coloco o petróleo para passar por aqui e uma temperatura para ele, beleza? Se eu colocar, ele começa a separar, ó, vê, tem a coluna de fracionamento aqui que ele tem que passar para conseguir, beleza? Então é o seguinte, conforme ele vai subindo e vai passando, ele vai separando. Por exemplo, tem gases no petróleo que já são na forma de gás. Então, na hora que eu coloco ele aqui, esse gás tende a subir que nem um louco aqui e ele sai na primeira camada aqui em cima. Então, por que ele sai lá na primeira e não na última? Porque ele sai lá em cima, porque ele é um gás, ele tende a ocupar o espaço. Se ele é um gás, ele tem uma temperatura de ebulição muito baixa. Então, ele vai subir conforme a temperatura ambiente. Se eu subir a 20 graus, eu começo a evaporar outras coisas que vão subir aqui, passar por esse processo e entrar por aqui, beleza? Aí depois a mesma coisa para gasolina e por aí vai, beleza? Ele pode conseguir entrar por aqui, ele pode não conseguir, porque ele não tem essa temperatura necessária, mas ó, cada componente tem a sua temperatura de ebulição esperada, certo? E depende dela para eu conseguir separar. Agora, se eu olhar lá embaixo, ó, esse petróleo que entra aqui, ele pode escorrer para cá, ele pode escorrer para cá. Então, esses dois, tanto o combustível de barco quanto o asfalto, o alcatrão, eles não têm necessidade de eu ebulir, por exemplo. É só eu transformar, por exemplo, o alcatrão, o asfalto, ele sai meio sólido, meio pastoso, certo? Porque a ideia dele é só escorrer, ele não precisa evaporar, você já evaporou o que você queria. E a mesma ideia desse líquido. A partir dos óleos, já começa a sair na forma líquida. Então, tanto aqui, quanto diesel, quanto querosene, quanto a gasolina, você evapora e depois você condensa. Então, você tira na parte líquida de novo. Beleza? É a mesma ideia do pequeno aqui, ó. É essa mesma ideia, certo? Só que aqui é porque eu tenho vários componentes misturados. Então, eu vou fazer várias colunas de fracionamento para eu conseguir separar isso aí. Beleza? Se eu fosse separar um por um, demoraria muito tempo. Beleza? Se eu colocasse para tirar o gás,
depois colocar tudo de novo, para tirar a nafta, para tirar a gasolina, para tirar o querosene, não ia acabar logo. Beleza? E cada um tem sua aplicação, GLP, GPL, produtos da indústria química, gasolina, combustível de avião, querosene, diesel, combustível de, às vezes, aquela caminhonete que sua mãe e seu pai têm, caminhões em geral, óleos lubrificantes, aquele que a gente bota no carro, que é aquele famoso trocar o óleo, combustível de barco e óleos de indústria e alcatrão, que é o nosso querido asfalto. Beleza? Liquefação fracionada. Galera, é a mesma ideia da destilação. A destilação trabalha com um ponto de ebulição, de líquido para gás. A liquefação fracionada, ela vai trabalhar à volta. Então, primeiro, ela é a separação de gases. E ela vai fazer isso aqui, ó. A ideia é muito semelhante. Então, você tem os gases lá em cima, você vai baixando a temperatura conforme a coluna, certo? E conforme vai baixando a temperatura, esses gases vão liquefazendo, vão condensando, vão virando líquido. Então, você tem ar líquido, gás nitrogênio, que vai virar líquido. Você tem o oxigênio, que pode virar líquido, e por aí vai. Beleza? Então você consegue separar pelo contrário. Um você evapora e separa, o outro você condensa e separa. Beleza? Então você tem essa coluna para poder separar isso aí. Fechado? Sim. Destilação por arraste ou a vapor. Galera, eu não coloquei no slide, mas isso aqui tem outro nome. Anota aí, pega a caneta. Anota aí. Extração. Extração. Beleza? Que é tudo que dá a ideia de chá e esse tipo de coisa. Beleza? Óleos essenciais, porque ela funciona assim, ó. É para eu separar sólido do sólido. Então, um sólido que eu quero, que às vezes está numa planta para fazer óleo essencial, do resto, que às vezes eu não preciso. Então, a ideia é eu usar isso aqui, ó, o calor do vapor da água. Quando eu vou fazer um chá, por exemplo, a primeira coisa que eu faço é aquecer a água. E quando ela passa no saquinho de chá, por exemplo, ela traz com ela só as moléculas que são produtivas para aquele chá, por exemplo. E o resto continua lá. Então você faz a separação daquela molécula, daquela substância, pelo vapor da água que arrasta para ela de novo. Beleza? Então é essa a ideia. Então sempre que falar de fazer chá, retirada de óleos essenciais, é tudo por arraste, tudo por vapor. E esse é o equipamento. Então você ferve a água, esse vapor de água chega no vegetal que eu quero extrair o óleo, ele passa aqui por arraste, ele leva para cá. Então, ó, vem o vapor, passa, arrastou, levou para o condensador, a água sai e o óleo cai aqui. Beleza? Então eu separo a água do óleo. Se eu não conseguir separar, se tem água contaminando aquele óleo essencial, eu posso decantar. Já que são dois líquidos que não se misturam, óleo e água, eu posso colocar eles para esperar, decantar pelo funil de bromo. Lembra funil de bromo? Eu separo a água e fica ali em cima o óleo essencial. Tá bonitinho. Beleza? Galera, por hoje era isso. Obrigado pela atenção. Até a próxima. Espero ver vocês em breve. Tô com saudade. Se cuidem, fiquem em casa. Beleza? Um beijo no coração de vocês e até mais.